Pessoal, como prometido, eu estou aqui para trazer algumas verdades relacionadas ao culto doméstico, como teve um alcance considerável de pessoas que gostariam de mais informações. Então, estou gravando esse vídeo para trazer estas informações. Começando por Deuteronômio, o escrito de Moisés para o povo de Israel, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Todos nós sabemos que estamos vivendo um tempo, uma geração marcada por profundas crises, né? Isto é, conhecedor de todos. E muitas crises são familiares. E nunca houve tantos recursos para a comunicação como hoje. Mas também nunca houve tantas dificuldades de diálogo dentro dos lares. Pais e filhos, eles compartilham o mesmo teto, mas muitas vezes não compartilham tempo, conversas, nem momentos de comunhão. O culto doméstico, ele faz parte do projeto original de Deus para a família. Muito antes da construção do tabernáculo, muito antes da instituição do sacerdócio levítico e da edificação do templo de Jerusalém, Deus já desejava ser conhecido, adorado e obedecido dentro dos lares. Ao longo de toda a Escritura, nós encontramos um padrão constante. Deus trabalha por meio das famílias. Quando Ele estabelece uma aliança, essa aliança alcança também os descendentes. Quando chama um homem, espera que esse homem conduza seu lar no temor do Senhor. E quando restaura um povo, Ele começa restaurando seus altares. Então, vamos entender que a família ela foi a primeira instituição criada por Deus. Antes de qualquer coisa, antes de governo, de nações, de leis civis, de sacerdócio, né, de templo, de igreja, Deus já havia estabelecido a família, constituído o casamento. Isso está lá em Gênesis 2:18, quando Deus declara: não é bom que o homem esteja só. Essa é a primeira vez que Deus, né, com relação à criação, diz que não é bom. Até então ele havia dito que era bom, mas ver o homem só não era bom para Deus. Então foi ali a solução divina, foi criar a mulher, em estabelecer o casamento e posteriormente então a família, que são os filhos de Adão e Eva, enfim, a raça humana que se estabeleceu na Terra. Então isso é muito importante, nós entendermos que a família é um pilar para a sociedade e é uma instituição divina. E precisamos ter o nosso culto da família, ter o nosso culto dentro dos lares, que nada mais é do que trazer Deus para dentro da nossa casa. Nós lemos um texto onde Moisés está discursando ao povo e uma palavra muito interessante, ele diz inculcar. No texto hebraico, o verbo traduzido com inculcar é afiar, gravar profundamente, repetir continuamente e tornar algo penetrante. A figura de uma espada sendo afiada repetidas vezes, até alcançar seu melhor estado. Da mesma forma, Deus ensina que sua palavra deve ser repetida diariamente até moldar o coração dos filhos. Isso daqui é fantástico, porque quando Deus manda a nação de Israel comunicar a sua palavra aos filhos, à família, o verbo aqui é inculcar, que tem esse significado de gravar profundamente e repetir continuamente. Então isso é o papel do pai e da mãe dentro de casa, no culto doméstico, né? Ao redor da mesa,
caminhando, trabalhando, tudo que envolve a família é o papel dos pais. Cravar profundamente dentro do coração dos filhos a palavra de Deus. Isso aqui não tem como ser terceirizado. É a comunhão diária da família que vai trazer esses resultados. Porque são os pais que vão ensinar os filhos a orar, que vão ensinar a trabalhar, que vão ensinar a ter coragem, que vão aconselhar, que vão ensinar na vivência do dia a dia essas verdades que elas são espirituais, que é as verdades da palavra de Deus. Então os filhos eles devem enxergar nos pais, pais que oram, pais que leem a palavra, pais que ensinam, não só com palavras, mas com as próprias ações, os seus filhos a buscarem a Deus e fazer de Deus o centro das suas vidas. Então é impossível uma criança, uma família ser bem estruturada se ela não viver dentro da sua própria casa essa dimensão espiritual que é o culto doméstico. E nós vivemos um tempo onde não é mais falado, nem nos altares, nem em seminários, sobre o culto doméstico. E se nós quisermos viver uma transformação na nossa nação, se nós quisermos ver Deus operar poderosamente em avivamento, tanto para a nossa vida quanto para toda a igreja e a sociedade, nós vamos precisar resgatar o culto doméstico. Porque um culto, uma vez, duas por semana na igreja, não vai trazer avivamento. É o dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na escola, que vai gerar avivamento, e o dia a dia com Deus. Então nós precisamos estabelecer dentro da nossa casa um altar de adoração ao Senhor, um culto doméstico, onde todos os dias, ou 2, 3, 4 vezes por semana, nós nos reunimos em família e oramos e buscamos a Deus juntos. Eu teria aqui um material extenso com mais de 100 páginas falando sobre culto doméstico, mas eu quero resumir, para não ser muito extenso esse vídeo, em algumas informações importantíssimas. Um dos títulos que eu tenho no material, o culto doméstico molda gerações. Nós vamos ver Paulo escrevendo para Timóteo, falando da avó, falando da mãe de Timóteo e falando de Timóteo. Então são gerações que foram moldadas por causa da transmissão da fé. E Timóteo foi um grande exemplo de fé, de pastor, um grande exemplo de liderança. Nós vamos ter o exemplo da mãe de John Wesley, Susana Wesley, que discipulava os seus filhos em casa no culto doméstico, ensinando para eles a palavra de Deus, ensinando a orar. E dessa família saiu nada mais, nada menos que John Wesley, Charles Wesley, que era seu irmão, que foram duas figuras no cristianismo muito importantes, que moldaram a história do cristianismo pelas suas vidas, pelas suas disciplinas espirituais, pelo seu caráter. Eles foram usados por Deus para um avivamento extraordinário, por causa da sua família, por causa da sua mãe, por causa do seu pai, que dentro de casa tinha o culto doméstico e que ensinaram para eles o que é buscar o Senhor. Nós vamos ver em toda a história bíblica, eu poderia passar horas aqui falando sobre altares dentro de casa, por exemplo, o altar de Noé, altar de Abraão, né, altar de Isaac, altar de Jacó. Eu poderia falar aqui de Jó, que Jó levantava de madrugada para orar e interceder pelos seus filhos, de madrugada. Isso é muito interessante. Eu poderia falar do altar de Elias, eu poderia falar da tenda do encontro de Moisés, eu poderia falar grandemente dos grandes heróis da fé e passar horas aqui falando sobre eles, porque todos eles tinham um altar dentro da sua casa e todos eles ensinaram os seus filhos a buscar o Senhor. Então é nosso papel como pais criarmos dentro da nossa casa um culto a Deus. Então é importante que você, se não faz, comece a fazer a partir de hoje. Estabeleça dias na semana, estabeleça horários
para que você possa se reunir com família e façam um culto dentro de casa. Orem de joelhos dobrados, leem a palavra, cantem louvores e, para finalizar, a oração com a imposição de mãos, muito importante, para que o pai e que a mãe possam liberar sobre os filhos tanto orações a Deus quanto palavras proféticas. Nós, como pais, precisamos liberar sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, palavras proféticas. Profecias em Deus, que são profecias da palavra. Extrair as verdades da palavra e liberar sobre os nossos filhos, liberar sobre a nossa casa. Orar a Deus, pedir que nenhuma maldição chegue na nossa casa, na nossa tenda. Orar a Deus que nas enfermidades não venham, né, que as dores não venham. Orar para que os nossos filhos cresçam, sejam educados, sejam espiritualmente sadios, emocionalmente sadios, que não sofram de depressão, que não sofram de ansiedade, que na escola tirem notas boas, que respeitem pai e mãe. Essas coisas que são fundamentais para a família. E isto cabe ao pai e à mãe. Então comece, se você não está fazendo até então, comece a fazer o culto doméstico. E você vai ver a grande diferença que terá dentro da sua casa. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com mais alguém e deixe um comentário. Possivelmente eu farei outros, trazendo mais explicações, pois eu tenho um material aqui grande que pode sanar muitas dúvidas e mostrar que toda a história do cristianismo, desde o período bíblico e depois o período pós-apostólico, toda a história do cristianismo é marcado por cultos domésticos. E dos cultos domésticos saíram os maiores avivalistas e os homens de Deus que Deus usou para transformar gerações e para trazer impacto no mundo. Todos eles tinham algo em comum. Eram famílias de oração, eram famílias que tinham cultos domésticos e eram famílias que oravam uns pelos outros. Então Deus possa abençoar a sua vida